Praticamente todos os produtos eletrônicos hoje dependem de chips, semicondutores, para funcionar, desde itens básicos do dia a dia como carros, celulares e computadores, até as mais avançadas tecnologias, como inteligência artificial, foguetes, drones e caças militares. Os chips são a base de qualquer tecnologia. E visto a importância que a internet e os eletrônicos representam no mundo contemporâneo, dominar a produção de semicondutores no século XXI é o mesmo que controlar reservas de petróleo no século XX. Os chips são o novo petróleo. Quem detém a capacidade de produzi-los tem vantagens econômicas enormes. Os mais avançados semicondutores exigem uma tecnologia extremamente avançada. Só para se ter uma noção, chips de 2 nanômetros de comprimento, o mesmo tamanho de uma molécula de DNA, foram anunciados para começarem a ser produzidos em 2023. Somente pouquíssimos países do mundo têm a capacidade de produzir semicondutores tão avançados. E embora a China seja o maior exportador do mundo de produtos de tecnologia, fabricando desde celulares até os painéis solares mais modernos, eles não conseguem produzir os chips presentes nos eletrônicos que exportam, sendo necessário importar de outras nações. Foi nesse contexto que o presidente da China, Xi Jinping, afirmou em 2016 que o fato do aspecto central de nossa tecnologia ser controlada por estrangeiros é o nosso maior perigo. No entanto, a China tem em mãos uma aposta de 200 bilhões de dólares para mudar essa situação e dominar a produção de chips nos próximos 9 anos. O mercado que envolve a produção de chips é o que os economistas chamam de monopólio natural. Os enormes custos para que uma empresa nova entre nesse mercado, que pode chegar a 20 bilhões de dólares somente para construir uma fábrica, e principalmente o enorme conhecimento tecnológico e científico necessário, limitado a poucos engenheiros no mundo especializados, inviabiliza uma competição maior nesse segmento. Dessa forma, a produção de chips é basicamente monopolizada por 3 empresas, sendo elas a TSMC, Intel e Samsung. No entanto, a situação é ainda pior, porque a TSMC, fundada na ilha de Taiwan, sozinha concentra 60% de toda a receita desse mercado, e sua posição é ainda mais dominante no segmento de semicondutores mais avançados, como os usados em inteligência artificial, detendo 90% de toda a produção mundial. Essa empresa, que é a 9ª maior do mundo em valor de mercado, produz os chips usados pela Apple, Microsoft, Sony, Huawei e diversas outras empresas. Provavelmente você está vendo esse vídeo em um celular ou computador que teve seu chip fabricado por ela. No entanto, essa dependência mundial com a fabricação dos semicondutores de Taiwan se tornou especialmente problemática em 2020, quando uma das maiores secas da história atingiu a ilha. Como o processo de fabricação desse produto depende da água como uma das etapas principais, o resultado foi a paralisação de uma série de fábricas da TSMC e, consequentemente, uma redução global do número de chips. Além disso, ao mesmo tempo que essa seca assolava Taiwan, a pandemia impulsionava a procura por produtos de tecnologia no mundo. Uma vez que forçadas a passar mais tempo em casa, as pessoas aumentaram os gastos com computadores e celulares, ou outros produtos de tecnologia, para se adaptarem ao modelo remoto de trabalho e aproveitar serviços virtuais de entretenimento, como Netflix e videogames. No entanto, dado que esses eletrônicos são os que mais necessitam de chips para serem produzidos, o que aconteceu foi um aumento na demanda por semicondutores e uma queda na oferta, causando uma escassez de chips no mundo. Apple e Samsung adiaram o lançamento de seus novos celulares. Estima-se que o mercado de automóveis apresente uma perda de 61 bilhões em 2021 e o preço dos computadores aumentaram durante a pandemia. Tudo devido à falta de chips, que acabou por paralisar as linhas de produção de várias fábricas ao redor do mundo. Entretanto, na China em específico, essa situação foi ainda pior,
Porque em 2020 ocorreram banimentos por parte dos Estados Unidos a empresas como Huawei e ZTE de comprarem chips americanos, levando a uma procura desesperada dessas companhias por chips estrangeiros. Nesse sentido, embora a China seja o maior exportador de tecnologia do mundo, eles precisam importar 90% de todos os chips usados pelas suas empresas, uma vez que não possuem a tecnologia suficiente para produzir, importando principalmente de Taiwan, que é onde a TSMC se localiza. Nesse contexto, para o Partido Comunista Chinês, essa questão evidencia um problema enorme com Taiwan. Essa pequena ilha tem um status especial como província chinesa. O local é regido por um governo democrático desde 1949 e tem suas próprias leis. No entanto, essa autonomia terminará em 2049, e a China pretende incorporar o território sob suas leis, mesmo que seja necessário suprimir o movimento pró-independência existente em Taiwan. A China, que é uma potência em tecnologia, tem a base de seus produtos mais importantes dependente de uma província rebelde. Isso definitivamente não é algo que agrada os líderes do Partido Comunista Chinês, que têm uma aposta para virar esse jogo. A China anunciou o ambicioso projeto Made in China 2025, tendo como um dos principais objetivos produzir 70% de todos os semicondutores utilizados por suas fábricas até 2025, com o intuito de atingir a supremacia na produção interna de chips. O governo chinês criou o Fundo Nacional dos Circuitos Integrados, conhecido como o Grande Fundo, com um orçamento de 200 bilhões de dólares, em uma aposta para dominar esse mercado. Esse dinheiro, ajustado pela inflação, é mais do que os Estados Unidos gastou com a missão Apollo durante a Guerra Fria. O fundo vai usar o dinheiro do governo para subsidiar as empresas chinesas que produzem semicondutores, como a companhia SMIC, que é a mais avançada nesse segmento do país. E como podemos ver nesse gráfico, que mostra a porcentagem da receita da empresa que é subsidiada pelo seu respectivo governo, o partido chinês está apostando pesado em suas empresas, financiando grande parte de suas operações de expansão. No entanto, embora dinheiro possa ajudar, somente isso não é suficiente para produzir chips mais avançados. No passado, o país já fez uma série de planos para incentivar a indústria de semicondutores, como o Projeto 908 e 909, mas todos falharam. Um aspecto vital para atingir esse objetivo não está no silício que compõe os semicondutores, ou na complexa linha de montagem das fábricas, mas sim no conhecimento por trás dos engenheiros presentes nessas empresas. E a China sabe muito bem disso, mas é muito difícil adquirir esse conhecimento, já que esses talentos são monopolizados por companhias estrangeiras. Portanto, a estratégia da China é usar o dinheiro do grande fundo para comprar companhias estrangeiras que tenham tecnologia avançada nesse setor, possibilitando seu acesso ao conhecimento por trás da fabricação desse tipo de tecnologia. Um exemplo ocorreu em 2017, quando a empresa Canyon Bridge, ligada ao governo chinês, tentou comprar uma empresa de chips estadunidense. Embora a compra tenha sido barrada pelo governo americano, isso demonstra o esforço da China na tentativa de adquirir tecnologias avançadas. Além disso, parte do plano também envolve uma política de incentivos salariais, para atrair profissionais de outros países. A China oferta altas quantias para engenheiros, e principalmente os de Taiwan, que se tornaram grandes alvos. Segundo estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica de Taiwan, 3.000 engenheiros de semicondutores, cerca de 10% dos maiores talentos de Taiwan, se mudaram para a China desde 2015. No entanto, embora as empresas multinacionais estejam preocupadas com essas políticas do governo chinês, elas continuam investindo no país e aumentando sua presença. A Intel construiu sua primeira fábrica na China nos últimos anos e fez uma parceria com a empresa chinesa Tsinghua. A TSMC está construindo uma fábrica de 3 bilhões em solos chineses e a Samsung e outras empresas estão fazendo o mesmo. Mas por que essas companhias estão ajudando a indústria de semicondutores da China? Primeiro, porque
porque esses investimentos são estratégias para melhorar suas relações com o governo chinês. E segundo, porque elas podem melhorar suas posições na tentativa de vender mais chips no mercado interno chinês, que é o maior mercado desse segmento, responsável por comprar 1/3 de todos os chips produzidos no mundo anualmente. A China é um mercado muito grande para simplesmente ignorar. Esse cenário no curto prazo está resultando em um acelerado crescimento da indústria de chips chinesa, de cerca de 16% ao ano desde 2016. No entanto, mesmo diante desses avanços, sua tecnologia ainda permanece 2 gerações de chips atrás das empresas líderes, como TSMC, Intel e Samsung. Existe um abismo entre a tecnologia dessas empresas e a da China. E essa situação se agrava ainda mais em meio à atual guerra comercial do país com os Estados Unidos, que impõe uma série de obstáculos para que ela melhore sua tecnologia. Desde 2017, com o banimento da Huawei, empresa chinesa líder no 5G, de vender em território americano, as atenções mundiais se concentraram nisso. Entretanto, a ação mais importante dos Estados Unidos em meio a essa guerra comercial foi a limitação imposta a empresas da China de terem acesso aos chips americanos, como ocorreu com o banimento da HiSilicon, empresa filha da Huawei. Essas restrições limitam o acesso da China à tecnologia dos Estados Unidos, mas por outro lado são um tiro no próprio pé, porque estão impedindo as empresas americanas de consolidarem sua influência no enorme mercado chinês, e estão reforçando o compromisso do Partido Comunista em desenvolver sua autossuficiência no segmento de semicondutores. Não podemos confiar em chips estrangeiros. Essa frase, dita pelo primeiro-ministro chinês em 2018, ilustra o pensamento da China, cada vez mais disposta a desenvolver um ecossistema favorável ao florescimento da indústria de semicondutores. Entretanto, a China ainda tem que enfrentar uma forte concorrência, uma vez que o presidente americano Joe Biden já afirmou que em seu plano para modernizar os Estados Unidos vai investir pesado nos semicondutores, e com projetos como Chips para a América, pretende financiar mais de 10 novas fábricas na tentativa de restabelecer a relevância americana, que dominava esse segmento em 1990 e hoje conta somente com 12% do mercado de fabricação de chips. No entanto, novos projetos não se restringem aos Estados Unidos. O Japão já anunciou investimentos na casa de 5 trilhões de ienes nessa indústria, a Coreia do Sul de 450 bilhões de dólares, a União Europeia de 36 bilhões de euros, e vários outros países já anunciaram planos de investimentos nesse setor. O mundo hoje vive uma corrida tecnológica em busca de dominar o setor de chips, e a China está tentando sair na frente. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e siga nossa página no Instagram @razãoeconômica para conteúdos de economia. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.